Olá, pessoal! Hoje é terça-feira, 16 de dezembro de 2025, e nosso querido amigo Geraldo Celente está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Geraldo. Welcome back, Joe. Skinny Patrol. Please subscribe and hit like button and helping us. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas. Você pode seguir o Geraldo em seu site, Trends Journal. Aqui está o site dele. Você pode assinar o jornal deles, e o link está na descrição deste vídeo. Se você usar o código NIMA, N-I-M-A, receberá 10% de desconto. Tenho certeza de que você encontrará muitas informações valiosas lá e vai gostar bastante. Gerald, deixe-me começar com a situação da economia dos Estados Unidos hoje. As pessoas que votaram em Donald Trump não estavam satisfeitas com a situação sob o governo Biden, os gastos e a política externa na Ucrânia e no Oriente Médio. No momento, como você vê a forma como o governo Trump está administrando ou lidando com as questões e problemas internos nos Estados Unidos? Como analistas de tendências, vocês observam as coisas como elas são, não como gostariam que fossem. E, aliás, como você disse, se apertar o botão, ganha um desconto de 10%, o que faz com que o Trends Journal custe apenas $2,50 por semana. São mais de 200 páginas, cobrindo alta tecnologia, ciência, IA, tecnocracia, geopolítica, economia. É uma revista, você lê o que quiser e entende. Mas, de qualquer forma, estamos oferecendo algo único às pessoas. Não existe outra revista que diga, é isso que está acontecendo. Esta é a nossa análise de tendências. Aqui estão nossas previsões de tendências. E somos ateus políticos. Não tomamos partido em nada. Então agora voltamos ao Trump. Ele acabou de ter uma eleição em Nova York, no dia 4 de novembro, cidade de Nova York. E eu sou um cara nascido no Bronx, sou nova-iorquino. Um carinha de novo, goste dele ou não, um garotinho qualquer, Mondani. Ninguém nunca ouviu falar desse garoto. 34 anos de idade, vira prefeito da cidade de Nova York. Como assim? Geração Z. A geração Z hoje é igual à geração zero, eles não têm futuro. Ei, me elejam, vou dar creche gratuita, transporte gratuito, vamos ter mercados do governo, você não vai pagar muito dinheiro. Eu invento qualquer besteira que quiser. Vote em mim. A maior participação nas primárias foi quando ele derrotou o pequeno Andy Cuomo, o arrogante filhinho de papai que era governador, assim como o pai antes dele. A geração Z teve a maior participação. Agora é preciso olhar globalmente. Ei, o que está acontecendo? O que está acontecendo no Nepal e na Tanzânia? Você viu o que acabou de acontecer na Bulgária e no Marrocos, em Madagascar? Um país após o outro, a geração Z está indo às ruas porque está quebrada, sem dinheiro e sem futuro. Voltando a Trump, veja o que aconteceu nas outras eleições. Seattle, Washington, outro desconhecido virou prefeito. 2 governadores na Virgínia e em Nova Jersey acabaram com os republicanos. Então, o Trump, sabe, prometeu uma coisa e não fez nada. E o que ele realmente fez, de acordo com os fatos, foi enriquecer os ricos com suas políticas fiscais. Sua última política tributária, quando era presidente em 2017, segundo o Instituto de Políticas Tributárias, deu ao 1% mais rico cerca de 64% dos benefícios. E ele despejou aquele papo furado. Ao reduzir os impostos dessas grandes corporações, elas vão investir o dinheiro em melhorias de capital. Não investiram. No ano seguinte, houve o maior volume de recompra de ações da história americana. Foi isso que fizeram com o dinheiro. Então é preciso olhar para os outros dados. A América costumava ser chamada de terra das oportunidades. Os 10% mais ricos são responsáveis, por quase 50% de todos os gastos no varejo. 10% responsáveis por 50%. Então tudo que Trump fez foi falar, ei, se me elegerem, vou acabar com a guerra na Ucrânia em 24 horas. Certo? Se me elegerem, vou trazer paz à terra.
Enquanto isso, acabamos de bombardear a Somália. O que? Acho que já foram 129 vezes? Vamos bombardear e matar aquelas pessoas nos barcos que saem da Venezuela, certo? Eles têm drogas lá dentro. Você acha que os Estados Unidos teriam invadido o Iraque, a Líbia e a Síria se o principal produto de exportação deles fosse brócolis? Tudo isso é sobre o petróleo e os recursos naturais da Venezuela. Venezuelan oil and natural resources. So he just says one thing, does another thing, and cares about only himself. Então ele diz uma coisa, faz outra e só se importa consigo mesmo. De novo, esse é o cara que se declarou contra as criptomoedas. Chamou o Bitcoin de fraude. Bem, não com essas palavras exatas, porque não quero ser processado por ele, mas ele não gostava disso. E agora, veja só, a família dele está envolvida. Ah, o cara do gabinete do presidente Lutnick, o filho dele está nisso. Witkoff, Sherkoff, um filho atrás do outro está no mercado de cripto. Então você olha para o que é, e é isso que está acontecendo. É só sobre eles. Era uma vez um cara chamado Mussolini, certo? Um monopolista. Fascismo, a fusão do poder estatal com o poder corporativo. Entendeu? É isso que é. That's what it is. Quando você observa Donald Trump, toda vez que ele fala sobre a economia dos Estados Unidos, ele está falando sobre o mercado de ações. Quanto do que acontece no mercado de ações está realmente relacionado às pessoas comuns, do dia a dia, nos Estados Unidos, a maioria das pessoas no país? E quem está se beneficiando disso, Joe? The 1% own 54% of the equity market. O 1% possui 54% do mercado de ações. Não são meus dados, mas alguns dos dados que aparecem, a Vanguard, a State Street e a BlackRock possuem entre 60% e 80% do S&P 500. Quando eu era jovem, tenho a mesma idade do Trump, aliás, aqueles palhaços da CNN, tem o Jake Tapper. O Jake Tapper. Ele diz, com o Trump cochilando, não é anormal um homem de 79 anos adormecer a qualquer momento. Com quem diabo você está falando? Eu tenho 79. Não consigo mais falar. Temos que fazer essa entrevista outra hora. Certo? Com quem diabo você está falando? Olha as mãos desse cara, as do Trump, com todas aquelas coisas nelas. Cara, se minhas mãos fossem como as dele, eu estourava meus miolos. De novo, olha o palhaço que tivemos antes dele. Você tá fora de si, Biden. Um idiota em um país perto de você. E aquele gatinho, o Macron, lá na França, com um pau do tamanho de um lápis, se é que ele tem um? Pequeno idiota lá. E o Starmer lá no Reino Unido. Te manda se ferrar na cena britânica. Ah, você viu o que acabou de sair sobre o Merz? Friedrich Merz, na Alemanha? O avô dele ou alguém da família era figurão na gangue de Hitler. Pois é um sindicato do crime que comanda o mundo. E os imbecis e idiotas chamam isso de governo. Morons and imbeciles call it a government. Acho que, Joel, você mencionou a situação na Europa. A Europa está, de certa forma, carregando o fardo da guerra na Ucrânia, e neste momento é responsável por isso. E Donald Trump está, você sabe, falando sobre sua estratégia de segurança nacional. Como você entende o que está acontecendo na Europa? De novo, você não entende o que os gangsters fazem. Certo? Essas são pessoas mentalmente perturbadas. Se não fossem chamados de políticos, você os chamaria de gangsters. Eles só se importam consigo mesmos. Não estão nem aí para mais ninguém. Nós não passamos de trabalhadores de uma plantação em Escravolândia. Este é o seu Trends Journal, de 2014. Então, quão feliz está esse cara? Foi a derrubada pelos Estados Unidos do governo democraticamente eleito, expulsando Yanukovych na Ucrânia, trazida a você por Victoria Nuland e todo aquele outro bando de canalhas. As pessoas não fazem ideia disso. E quanto ao acordo que Bush pai fez com Gorbachev? A OTAN não avançaria nem 1 centímetro quando a União Soviética se desfez. Havia 16 países na OTAN, agora são 32. E quanto às 15 mil pessoas que eles massacraram na região de Donbass, na Ucrânia, em sua maioria russos, certo?
that are mostly Russian. And what is it? Ukraine was part of Russia for how many hundred years? E o que é isso? A Ucrânia fez parte da Rússia por quantos séculos? Até que Khrushchev, que era ucraniano, disse: bem, ainda faz parte da Rússia, mas vocês são independentes. E isso não é da minha conta como americano. Esse é o ponto principal. Lancei um movimento chamado Occupy Peace, com manifestações pela paz todos os anos. Então não fico só falando sobre isso. Li o discurso de despedida de George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos, um homem que realmente lutou na guerra. Diferente desses outros, Trump teve 5 adiamentos do serviço militar. Ele tem a mesma idade que eu. Biden também teve 5, mas eles adoram guerra. De qualquer forma, George Washington disse: não ame uma nação, não odeie uma nação, porque se fizer isso, você se torna escravo dela. E não se envolva nessas enrascadas estrangeiras. And don't get involved in these foreign entanglements. Because basically this crap has been going on for thousands of years. Porque basicamente essa porcaria vem acontecendo há milhares de anos, e nós não vamos consertar isso. É o complexo militar industrial. E voltando à Europa, olha a besteira saindo da boca do Mers, um carinha da BlackRock. Ah, sim, se endividando em $1 trilhão para fortalecer o exército. Ei, espera um minuto. Vocês estão em recessão há 2 anos. A maior economia da Europa, a 3ª maior do mundo. Ah, sim, mas este ano sua economia vai crescer 0,2%. Vocês vão se endividar em $1 trilhão? Vão construir infraestrutura e manter os tanques? E olhem para as empresas de defesa e suas ações subindo. Não, isso não faz a economia crescer. As economias se fortalecem quando os produtos fabricados em uma nação são consumidos pelo povo dessa nação. Isso só enriquece o complexo militar industrial. This only enriches the military industrial complex. Na verdade, uma das soluções para a Europa é descobrir como eles podem trazer de volta o petróleo e o gás baratos, energia barata, para o continente. Você vê isso acontecendo com a parceria entre os Estados Unidos e a Europa? Os Estados Unidos são capazes de fornecer isso para a Europa? De novo, o preço do petróleo está caindo. O que temos aqui? O Brent está a $59 o barril, uma queda de 22% neste ano. Certo? Por quê? Ah, você viu os dados do Índice de Gerentes de Compras dos Estados Unidos, o PMI? Eles caíram. Viu as vendas no varejo da China que acabaram de sair hoje? Caíram para o nível mais baixo desde o fim da guerra contra a Covid. Vendas no varejo, produção industrial, tudo está caindo. A economia da China está estagnada. A produção industrial caiu para o menor nível em 15 meses. Há uma desaceleração global. Há mais oferta do que demanda. É simples assim. E é por isso que você está vendo os preços do ouro e da prata dispararem, porque as pessoas estão procurando ativos de refúgio. E a razão pela qual a prata está subindo é porque eles não podem se dar ao luxo de comprar ouro. Quero dizer, quando entramos no ar, o ouro estava a $4.320 e hoje atingiu uma alta de $4.336. O recorde histórico foi de $4.380, então não está muito abaixo disso. Aqui está nossa previsão de tendência. Volte ao meu podcast de 16 de outubro. Eu disse que os preços do ouro estavam subindo demais, que cairiam $500, e caíram uma semana depois. Depois dissemos que o ouro precisava se estabilizar acima da marca de $4.200 por onça, 4.260, 4.280 por algumas semanas e então atingiria outra alta. A prata é usada em tudo, desde computadores até painéis solares e celulares, e por aí vai. Ei, tem um relógio de ouro, certo? Digamos que eu não quero mais o relógio ou um anel de ouro. Você derrete tudo. Existem estoques de ouro, mas não existem estoques de prata. E à medida que o mundo da IA continua a se expandir, cada vez mais prata está sendo usada. A prata subiu mais de 100% neste ano. Estamos prevendo, volte ao seu Trends Journal, de 28 de janeiro, quase um ano atrás, previmos o colapso das .com 2.0. Agora a grande mídia está começando a falar sobre isso. A China vai liderar o mundo em IA. Mais uma vez, não se trata do que você gosta, do que você quer ou do que você deseja. Trata-se do que é. Vamos voltar.
Aliás, quando falo sobre os políticos ao redor do mundo, esta é uma camiseta que vendemos em trendsjournal.com. This is a t-shirt that we sell at trendsjournal.com. All right? This is a t-shirt I did. Now, again, this Tudo has bem? to do with- Esta é uma camiseta que eu fiz. Agora, de novo, isso tem a ver com IA. E com a previsão de tendências, você faz conexões entre diferentes áreas. Esta é uma camiseta que eu fiz em 1992, quando Bill Clinton concorreu à presidência. Um ninguém que não valia nada, e agora vale cerca de 150 milhões de dólares. Cuidado com o Slick Willy. This is the guy IA? who took our jobs, Esse é o cara que tirou nossos empregos na indústria e os mandou para o México com o NAFTA. Depois colocou a China na Organização Mundial do Comércio. Vamos voltar 25 anos. 10% dos chineses de 18 anos iam para a faculdade. 10%. Agora quase 70%. IA, jovens, IA, viciados em alta tecnologia, estão estudando e indo para a faculdade na China. They're going to school and college in China. They're not taking courses like in America. Eles não estão fazendo cursos como nos Estados Unidos. Estudos sobre pessoas transgênero, certo? Eles estão fazendo cursos que vão ajudá-los a progredir no mundo, e isso vai fazer a China avançar. Pequim está investindo centenas de bilhões de dólares na construção do futuro da inteligência artificial. As tendências nascem, crescem, amadurecem, envelhecem e morrem. De novo, esses são alguns dos meus livros, Trend Tracking, muito melhor que Megatrends. Você viu The Trends Journal, o best-seller internacional Trends 2000. As tendências nascem. Eles não ensinam previsão de tendências em Harvard, Princeton, Yale, Cambridge ou Oxford. Eles não sabem como fazer isso. Aliás, o ano novo está chegando. Oh, by the way, the new year is coming up. We're going to be coming out with our top trends for 2026. Vamos lançar nossas principais tendências para 2026. Toda a grande mídia. Nada. Eles só vão aparecer com "isto foi o que aconteceu no ano passado". Agora, voltando às tendências. As tendências nascem, crescem, amadurecem, envelhecem e morrem. Sobre a IA, você não investe todo o seu dinheiro no bebê que acabou de nascer em 2022. Ela tem 3 anos, a IA para o público. Você não investe todo o seu dinheiro nessas empresas que estão perdendo bilhões. A China vai dominar isso. Vai haver uma IA, vai haver uma bolha, ponto com 2.0. Isso vai derrubar os mercados de ações e a economia global. It's going to crash the equity markets and the global economy. Gerald, a estratégia dos Estados Unidos, como aprendemos com o documento, é trazer as forças americanas de volta para o hemisfério ocidental. O que está acontecendo com a Venezuela? Observando Maduro, o presidente da Venezuela, ele parece disposto a cooperar, enviando tanto petróleo quanto os Estados Unidos pedirem e até aceitando investimentos no país. Mas Donald Trump não está fazendo isso. Ele quer outra coisa, uma mudança de regime, algo assim. Já vimos isso no Iraque, no Afeganistão, na Líbia e na Síria recentemente, e agora estão trazendo isso para a América Latina. Qual é o seu entendimento dessa estratégia? Você acha que eles vão conseguir algo nessa direção, ou vai acabar como vimos nessas outras regiões? Again, the United States hasn't won a war since World War II. De novo, os Estados Unidos não vencem uma guerra desde a Segunda Guerra Mundial. E não teriam vencido a Segunda Guerra Mundial sem os russos. Foram eles os primeiros a derrotar os alemães, depois que os alemães mataram, o quê? Mais de 25 milhões deles. A Operação Barbarossa. Não, eles são loucos. De novo, voltamos ao Trump vendendo aquele papo dele de que estavam fazendo isso por causa dos traficantes. Por que não voltamos a 2019 e 2020, quando ele era presidente? Ele chamou Maduro de socialista comunista. Temos que derrubar aquele governo. Pode conferir, veja o discurso do Estado da União daquela época. Ele tinha aquele garotinho insignificante, aquele palhaço de cabeça oca, Juan Guaidó. Este é o verdadeiro presidente, disse Trump. Este é o verdadeiro presidente. E todos os garotinhos e garotinhas, toda a escória do Congresso, levantaram-se e aplaudiram de pé. Gave him a standing ovation. Juan Guaido. Hey, it had nothing to do with drugs back then, did it? Juan Guaidó. All right. Ei, isso não tinha nada a ver com drogas naquela época. Tinha, certo? Eles estão inventando essa porcaria. De novo aqui,
Este é um cara, um general, 5 estrelas, comandante supremo das forças aliadas e presidente americano por 2 mandatos, Dwight D. Eisenhower. Cada arma que é fabricada, cada navio de guerra lançado, cada foguete disparado significa, em última instância, um roubo daqueles que têm fome e não são alimentados, daqueles que sentem frio e não são vestidos. O mundo armado não está apenas gastando dinheiro, está gastando o suor de seus trabalhadores, o gênio de seus cientistas, as esperanças de seus filhos. Isso não é um modo de vida, em nenhum sentido verdadeiro. Sob as nuvens da guerra, por que você não está falando sobre paz? Olha o palhaço que conseguiu esse novo Papa, o Papa da maconha. Eu estudei em escola católica. Eles acabaram comigo, cara. Tive uma freira que me espancou quando eu tinha 10 anos. Perfurou meu ouvido médio e rompeu meu tímpano porque me acusou de falar durante as orações. Então não me chame de anticatólico. Eu sou contra os palhaços. Ah, eles deram 30 milhões de dólares porque os padres católicos da cidade de Nova York abusaram de, o quê? Mais de 1.300 garotos. Como eu digo, a irmã Marie Rosier, ela devia apodrecer no inferno pelo que fez comigo. Mas sou grato porque o padre Foley era mulherengo. Eu não fui abusado por um padre. Onde estão todas essas religiões? Onde foi que os Quakers morreram num terremoto? Ah, é época de Natal. Os adventistas do 7º dia esperando pelo 8º dia. Eles são todos cheios de besteira. Não estão fazendo nada pela paz. Aí você pergunta, o que está acontecendo na Venezuela? Quem diabo se importa? Ah, a grande notícia é aquele cara. Reiner, o filho dele o matou. Primeira página. Que terrível o que aconteceu. Ah, mas ele é uma celebridade, isso é notícia grande. Mataram cerca de 100 mil palestinos. Quem diabo se importa? Eles não contam. Eles não contam. Ah, matando libaneses todos os dias, quase Israel. Eles não contam. Ah, mas o filho do Reiner matou. Meu Deus, meu Deus. Mas por que eu me importo? Eu me importo com os assassinatos acontecendo no mundo todo pelo complexo militar industrial. Cale a boca, excelente, você não pode falar sobre isso. De novo, quando tudo mais falha, eles te levam à guerra. Essa economia global está fracassando. Eles vão nos levar à guerra. Exceto-me uma guerra com a China. China with Venezuela. Israel vai intensificar a guerra contra o Irã. Eles estão culpando o que aconteceu na Austrália pelo Irã, quando aquele cara matou aquelas pessoas judias. Estão culpando o Irã. Olha o louco que está no comando, Netanyahu. Ah, quando ele vem para a América, faz um discurso de 50 minutos e recebe 52 aplausos de pé, certo? De um assassino, diante dos olhos de todos. Eu até esqueci do genocida Joe, que também deu dinheiro para ele. Enfim, sabe, estou muito irritado. Há uma citação de São Tomás de Aquino. Ele diz que qualquer pessoa que não se irrita, quando deveria, é imoral. E tem também aquele cara, Antony Blinken, que foi secretário de Estado no governo Biden. Hoje é 12 de outubro de 2023. Eu venho a Israel não apenas como secretário de Estado dos Estados Unidos, mas também como judeu. Que diabos me importa qual é a sua religião? Você é o secretário de Estado, mantenha sua religião para si. De novo, veja o que acabou de acontecer com aquela coisa da CBS. Eles estão tomando conta. Colocaram aquela Bari Weiss lá e aquele Ellison, pró-sionista. Não existe mais mídia. E novamente, todos os meus amigos judeus, 5 em cada 6, são totalmente contra o que Israel está fazendo. 5 em cada 6, totalmente contra. Então não me chame de antissemita. 3 das minhas últimas 4 namoradas eram judias. Não quero ouvir esse papo furado. Então se eu fosse contra Mussolini, eu seria anti-italiano, certo? Sendo italiano, isso é terrível, o que está acontecendo. Os Estados Unidos estão gastando quase outro $1 trilhão em seu orçamento de defesa. Aquele que não se ira quando há justa causa para a ira é imoral. Por quê? Porque a ira busca o bem da justiça. E se você pode viver em meio à injustiça, sem se irritar, é imoral e também injusto. Santo Tomás de Aquino. Certo?
Então eu estou com raiva. Estou com raiva pelo massacre de pessoas inocentes e por eles roubarem meu dinheiro para fazer isso. E inventaram essa palavra chamada impostos. Não são impostos, é roubo. E os poderosos não os pagam. Eles não pagam nada comparado ao que nós, o povo comum, pagamos, proporcionalmente. Percentage-wise. Joel, just to wrap up. Joel, só para encerrar esta sessão, temos cerca de 5 minutos restantes. Olhando para o panorama geral do que está acontecendo no Oriente Médio, a situação na Ucrânia e talvez a competição entre os Estados Unidos e a China, você acha que os Estados estão, de alguma forma, aceitando uma derrota na Ucrânia e em suas políticas para o Oriente Médio? Você mencionou o caso de Israel. Tivemos o governo Biden, com Antony Blinken, indo a Israel e dizendo, sou judeu, em vez de dizer, sou um representante dos Estados Unidos e de suas políticas. Representative of the United States and their policies. And today we have the same. We have Marco Rubio. E hoje temos a mesma situação. Temos Marco Rubio, que foi apoiado pelo lobby israelense nos Estados Unidos, e agora é o secretário de Estado, e de alguma forma, também o secretário de Estado e o assessor de segurança nacional de Donald Trump. Como você vê a diferença entre as duas administrações, a anterior e a atual, quando se trata desse tipo de guerra e de políticas externas que parecem incentivar mais conflitos no Oriente Médio, contra a China no campo econômico e no caso da Ucrânia? Na Ucrânia, se Trump fosse presidente, acho que a guerra teria terminado muito rapidamente e ele não teria dado mais de 200 bilhões de dólares do nosso dinheiro para mantê-la. Eu realmente acredito que Trump quer que a guerra na Ucrânia acabe. Como dissemos quando a guerra começou, foi em 24 de fevereiro de 2022, não há como a Ucrânia derrotar a Rússia. Se os alemães não conseguiram, se Napoleão saiu da Polônia com 420 mil soldados para atacar Moscou e voltou com 10 mil, o que faz você pensar que a Ucrânia vai vencê-los? E dissemos que as terras que a Rússia conquistou na Ucrânia, eles não vão devolvê-las. Russia has conquered in Ukraine and not going to give back. And I don't think Ukraine is going to. E eu não acho que a Ucrânia vai. Bem, eu não sei, mas simplesmente não acho que eles vão concordar em deixar a Rússia ficar com aquela terra. No fronte da China, não há como os Estados Unidos vencerem a China. A China tem a maior frota naval do mundo. Eles têm 1,4 bilhão de pessoas e são muito avançados científica e tecnologicamente. Novamente, graças a Bill Clinton por ter trazido a China para a Organização Mundial do Comércio e aos fabricantes ocidentais por terem dado à China toda a indústria pesada e alta tecnologia que ela nunca teve. Quem é o líder em IA, em veículos elétricos? A China, um após o outro. A China vai liderar o mundo. E o negócio da China é o comércio. O negócio da América é a guerra. E sobre o Oriente Médio, vemos Israel intensificando essa guerra. Olha o que estão fazendo no Líbano. Quantas vezes já invadiram depois de um cessar-fogo? E agora inventaram essa tal de linha amarela em Gaza. O que quer dizer linha amarela? Estão roubando metade da terra. Ah, os colonos. Eu não quero mais ouvir essa palavra colonos. São invasores, em violação à Convenção de Genebra e ao artigo 242 das Nações Unidas, roubando mais terras, matando mais palestinos. Voltando ao que você mencionou, Blinken e aquele, o Biden, se chamando de sionista, e o Trump, que recebeu mais de 100 milhões de dólares de Sheldon Adelson, e mais de 100 milhões de dólares da esposa dele, Miriam Adelson, na última vez que concorreu. Ah, e esse é o Trump que transferiu a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém? Ah, esse é o Trump que diz, ei, sabe aquela terra que vocês roubaram nas colinas de Golã? É de vocês, tudo bem? Olha aquele idiota ali, o embaixador americano em Israel, despejando esse papo. Deus deu essa terra a Israel, disse a Moisés ou a Abraão há 3.500 anos que essa terra pertence ao povo judeu. Ei, filho de Deus, quando Deus ficou trancado, nunca falou com ninguém antes ou depois. Eu tenho que acreditar num conto de fadas.
Ah, essas pessoas que se chamam de cristãos evangélicos. De qual Cristo vocês estão falando? Ei, filho de Deus, e o não matarás? Pegou essa? É um show de horrores, e os monstros é que estão no comando. It's a freak show and the freaks are running the show. Thank you. Obrigado, Geraldo, por estar conosco hoje. É sempre um grande prazer ter o Chifo. To have you. Thanks. No, I'm heartbroken. I'm heartbroken what's Obrigado. going on. Agora estou de coração partido. Estou de coração partido com o que está acontecendo. O declínio desta economia, desta sociedade, é uma bagunça total. E isso parte meu coração, porque sou um verdadeiro americano. Eu acredito no espírito americano. Eu não seria eu se tivesse nascido em Nápoles, Viena ou Vicenza. Só sou eu, porque sou um napolitano nascido no Bronx, nascido para ser livre. E não há lugar como o Bronx para se crescer. Eu cresci logo depois da guerra. A América estava no auge. Você era livre para ser você mesmo. Eu briguei com meu pai, que descanse em paz. Ele disse, seu pequeno bastardo, você acha que estou te dizendo o que estou te dizendo porque quero que você seja como eu? Bastard, you think I'm telling you what I'm telling you because I want you to be like me? I want you to become yourself. Quero que você se torne você mesmo. Era isso que a América costumava ser. Antigamente havia mercearias, lojas de ferragens, papelarias, peixarias, farmácias. Agora tudo é uma rede. As redes são donas de tudo. Isso remonta à geração Z, ao que Trump prometeu ao povo quando foi eleito. E as pessoas estão ficando sem dinheiro. Vai haver uma revolução da geração Z em todo o mundo, e as coisas só vão piorar. Os preços do ouro vão continuar subindo. Os preços da prata vão continuar subindo, e vai haver um colapso das empresas.com. Essas são algumas das nossas previsões de tendência para 2026. Obrigado, Joey. Obrigado. Thank you, Joe. Thank you. See you. Até mais.